Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estamos nesse novo dia, iniciando a nossa oração. E assim nos colocamos na presença de Deus. Pela fé nós reconhecemos que Deus está conosco, que Deus está aqui. E assim nós consagramos a Ele tudo que somos e temos. Senhor, que todas as minhas ações e intenções sejam puramente ordenadas ao seu maior serviço e ao seu maior louvor. Senhor, que eu, como Jesus, seja dócil ao Espírito Santo. Essa é a graça que estamos pedindo hoje. A nossa oração toda para que vivamos essa graça. A graça de, como Jesus, ser dócil ao Espírito Santo. Meus irmãos, meditemos hoje o Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículos 39 a 46. No folheto tem um erro aí, tá 34, 46. Mas nós vamos começar do versículo 39. Então vou repetir. Lucas 22, 39 a 46. Saiu e, segundo o costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. E os discípulos o seguiram. Ao chegar ao lugar, disse-lhes: Pedi para não cairdes em tentação. Afastou-se deles à distância de um tiro de pedra, ajoelhava-se e orava. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Apareceu-lhe um anjo do céu que lhe deu forças. E entrando em agonia, orava mais intensamente. O suor lhe corria como gotas de sangue caindo no chão. Levantou-se da oração, aproximou-se de seus discípulos e os encontrou adormecidos de tristeza e lhes disse: Levantai-vos e pedi para não cairdes em tentação. A fonte de Jesus é a oração. E é a oração que nos deixa cheios do Espírito Santo. Jesus foi em tudo homem. Nunca deixou de ser Deus, mas veio como um homem, renunciando a todo o poder e autoridade divina. Embora nunca tenha deixado de ser Deus em nenhum momento, tudo que Jesus fez, as pregações, as curas, as pessoas que ele acolheu, que ele perdoou, todos os atos de Jesus, as escolhas, a obediência até a morte de cruz, tudo isso foi feito mediante o poder do Espírito Santo nele. O Espírito Santo de Deus atuava em Jesus e levava Jesus a agir do jeito que agiu. Era preciso que Jesus fosse plenamente homem para obedecer ao Pai em tudo, até a morte. O plano do Pai não era que o Filho sofresse na cruz. O plano do Pai era que o Filho pudesse, como novo Adão que é, obedecer em tudo ao plano de Deus. Para que Jesus, obedecendo em tudo ao Pai, abrisse para os homens, para a humanidade inteira, a possibilidade de fazer o caminho contrário que Adão fez. Se Adão lá no paraíso decidiu desobedecer a Deus, Jesus, o novo Adão, obedece em tudo a Deus, mostrando que é possível obedecer a Deus como homem, de modo que todo aquele que o segue,
que imita seu exemplo e que busca, por causa dele e através do exemplo dele, da graça dele, viver como ele viveu, possa encontrar a salvação. Na verdade, a salvação é uma salvação do nosso próprio orgulho, da nossa própria vaidade e desobediência. Imitando Jesus, seguindo os passos de Jesus, nós conseguimos a salvação, porque a salvação implica obedecer em tudo a Deus. Mas, meus irmãos, Jesus fez tudo isso como um homem. Mas fez tudo isso porque estava cheio do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo em Jesus que fez com que Jesus agisse do jeito que agiu. E é esse mesmo Espírito que Jesus derramou sobre nós no dia de Pentecostes e derrama continuamente sobre nós. Mas como é que Jesus fazia para ter o Espírito Santo em plenitude? O Evangelho não deixa dúvida. Saiu e, segundo o costume, dirigiu-se ao Monte das Oliveiras. Como entender isso? O costume de Jesus não era ir para o Monte das Oliveiras. O costume de Jesus era sair e retirar-se para o monte para rezar. Quando na Bíblia aparece que alguém subiu o monte, significa que a pessoa está em oração. O costume de Jesus é, depois da missão, encontrar-se com o Pai. Porque no encontro com o Pai, que Jesus fica cheio do Espírito de Deus. E cheio do Espírito de Deus, ele pode superar as provas, superar as tentações e obedecer a Deus em tudo. O Evangelho não deixa dúvida. Ele está ali suando sangue, ele está ali sofrendo, angustiado, mas ele está em oração. Na angústia ele diz, Pai, afasta de mim este cálice. Ele está com medo, ele está sofrendo por causa da angústia e do medo. Mas o Espírito Santo, nele, faz com que ele complemente. Não se faça o que eu quero, mas o que tu queres. Quando nós estamos em oração como Jesus, nós somos cheios do Espírito Santo. E mesmo que sejamos provados, mesmo que sejamos tentados, nós não sucumbiremos, nós não seremos derrotados, nós não cairemos como Adão. Adão lá no paraíso caiu diante da prova, caiu diante da tentação. Nós, em Jesus, pela graça do Espírito Santo que nos vem através da oração, podemos superar todas as provas e todas as tentações. Jesus viveu em tudo cheio do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo obedeceu ao Pai. Nós também podemos imitar Jesus e também vivemos com a plenitude do Espírito de Jesus mesmo, o Espírito que Jesus mesmo nos deu. Quando Jesus vai para o Pai, o Espírito que estava nele e que fazia Jesus curar, fazia Jesus expulsar demônios, fazia Jesus ressuscitar mortos. Esse Espírito foi dado aos discípulos. E São Pedro, no dia de Pentecostes, diz que esse Espírito pode ser derramado a todos que um dia, de longe, ouvirem falar de Jesus. Todas as vezes que nós nos colocamos em oração, nós somos cheios do Espírito Santo. E podemos fazer as mesmas obras que Jesus fez. E ele mesmo disse, nós podemos fazer até obras maiores do que as que ele fez. E tudo isso porque é o Espírito quem age e faz em nós. O mesmo Espírito que estava em Jesus, que fez Jesus viver tudo que viveu. Esse Espírito vem a nós todas as vezes que nós nos colocamos em oração. Meu irmão, reza esse texto com calma. Vai imaginando a cena. Se coloque diante dessa cena. Vivencie essa cena pela sua imaginação. Deixe Deus falar ao seu coração. Pare em cada palavra, em cada versículo que você for tocado. No terceiro passo, converse com Deus de tudo aquilo que veio ao seu coração. E depois contemple a presença de Deus em silêncio. Também não esqueça de anotar no seu caderno tudo que foi importante hoje na oração. Que você foi tocado, que você escutou.
Mas também coloque aí as dificuldades que porventura você tenha tido para rezar. E também se comprometa com Deus em viver essa palavra. No dia de hoje, podemos aproveitar melhor o nosso tempo de oração para sermos cheios do Espírito Santo. A nossa oração hoje termina com o Salmo 41, 42. Hoje é o primeiro dia do novenário de nossa padroeira, Nossa Senhora do Patrocínio. Que ela, como mãe de Caná, possa nos abençoar para que tenhamos uma boa festa e para que tenhamos uma boa semana de oração. Agora que o vídeo termina, inicie sua oração e até amanhã, se Deus quiser.